Eu adoro essas mensagenzinhas, esses detalhes. Vem o chazinho. Essa daqui vem dizendo, acredite em você. Vamos tagarela um pouco. Há mais ou menos 1 ano e meio, talvez um pouco mais, eu criei um perfil no TikTok onde o nome dele era Diário Mediúnico. E o intuito desse perfil era partilhar vivências e experiências da espiritualidade em geral, né? Então, consagração de medicinas como ayahuasca, cacau que eu havia passado, rodas de sagrado feminino, casas que eu havia visitado, e eu entrei para uma casa de umbanda. Então, eu comecei a passar também ali o que estava, esse diário do que estava acontecendo nessa minha caminhada. E o intuito dele era justamente essa troca, né, de mais pessoas também ali conversar. Eu também tô passando por isso, eu também gostaria de aprender isso, eu aprendi tal coisa em tal lugar. Então a gente ia agregando conhecimento. Esses dias eu tava conversando com um colega que também é de religião, e vira e mexe a gente troca um papo a respeito de desenvolvimento, o assunto rende bastante. E ele chegou a comentar que não tem ainda os guias dele de direita, não sabe, não tem assim, não sabe ainda, não desenvolveu e não sabe quem são todos. E que ele tem mais afinidade com o Exu, enfim, com a linha de esquerda. Quer dizer, com o Exu, porque a linha de esquerda ele ainda não sabe também quem é a companheira dele. E aí me deu esse estalo. Eu me lembrei de quando eu montei esse perfil e disso, né, do tanto de dúvidas que surgiam, do tanto de pessoas que apareciam justamente falando disso. Eu gostaria de saber quem é meu companheiro, eu gostaria de saber quem é meu guia tal. E principalmente quem são meus pais e mães de cabeça. Quem são os meus orixás, né? É a pergunta que não quer calar. E aí eu lembro que eu fiz alguns vídeos falando um pouco disso, e eu gostaria de pontuar isso hoje de novo, trazer isso pra cá. Antes mesmo de entrar pra Umbanda, que é a religião que eu faço parte no momento, eu nunca, quando eu era evangélica, eu nunca acreditei num Deus distante. Ah, Deus, Jesus, Espírito Santo, Santíssima Trindade, seja lá como for, nunca acreditei distante. Eu sempre pensei a partir do ponto que, se eu tenho intimidade de conversar, desabafar, me abrir para esse Deus, como eu faço, você não vai desabafar para um estranho. Você não vai ter intimidade de contar os detalhes da sua vida para um estranho, correto? Pois não é. Isso se estendeu para os guias de Umbanda. Vocês podem chamar de santos, anjo de guarda, anjos, espiritualidade, ou Espírito Santo, enfim, Deus, universo, qual nome quer que você dê. Essas divindades que nos orientam através da intuição, eu não consigo enxergá-los distante, como algo que eu não posso acessar. Se eles estão aqui, de uma certa forma, para me guiar e me orientar, se eles estão aqui para cuidar de mim, para me direcionar, intimidade tem que haver. Por se não houver, como vou dar ouvidos a eles, ou como explicar minha situação, ou como contar um pouco a mais intimamente, abrir intimamente sobre o que eu estou passando. É fato que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, todos nós somos médios, alguns com um grau mais elevado de desenvolvimento e outros despertando ainda, enfim, cada um no seu processo e na sua caminhada, mas todos somos médios. Então, não importa o nome que você dê, a depender do local onde você esteja, santos, anjos, entidades, Espírito Santo, enfim, nós temos essas divindades acerca de nós, né, intercedendo por nós de alguma forma. E não necessariamente a gente tem que estar dentro de um ambiente para ter acesso a elas, mas a gente, na maioria das vezes, confia mais em estar na frente, vou colocar aqui a Umbanda, porque é onde eu tenho desenvolvido, estar na frente de um guia, desabafando com ele, conversando com ele e pedindo orientação para ele ali, através de um aparelho de um médium, do que para o nosso próprio. A gente acredita tão pouco na gente, nas nossas intuições, no nosso guiarado. A gente confia e deposita isso no externo, no outro, no próximo. Algo que me ajuda bastante a romper esse espaço de que eles estão num plano superior, muito acima, inacessível, inalcançável, é aproximar isso ao nosso modo aqui, tá? Claro, sem o respeito que há, né, e a admiração pelo que eles são, mas tentando puxar mais pro íntimo. Como, por exemplo, ao orar, falar com Deus, eu me deito numa grama, procuro um local de natureza, um local onde eu falo que não, aqui é a criação de Deus. Então aqui, eu como criatura, estou aqui e vou sentar com ele aqui e conversar com ele. Da mesma forma, os guias. Eu não curto muito café, eu sou Nutella, então não tomo café, falo logo, né, não tomo chá. Mas não somente colocar uma vela pra vovó, um cafezinho pra ela, fazer um rezo, uma oração, seja lá o que for, e depois eu me retiro e acabou. Não, acende a vela, põe o café da vovó, põe o negócio que você toma também e vai conversar com ela ali. Por muitas vezes eu também esperei que essas respostas dos guias viessem de forma extraordinária ou através dos sonhos, né, dos sonhos lúcidos, dos desdobramentos que eu tenho, só que boa parte da nossa vida a gente tá acordado. Então a gente só vai ter conexão com os guias através dos sonhos, através dos desdobramentos? Não, boa parte a gente tá de olho aberto, vivendo, né, não só dormindo. Então, essa conexão e essa intimidade tem que haver ali no nosso dia a dia também. E os guias, eles não estão simplesmente num terreiro, somente num terreiro. Eles estão com aonde você vai. Eu quero saber quem é minha pombogira. Vou jogar um búzios ou vou sei lá onde pra alguém me dizer quem ela é. Por que ela não pode te dizer diretamente? Por que você não pode fazer uma rotina de autocuidados e um dia tirar aquele dia da semana ali, algumas horas pra você? Aí você vai se cuidar, vai hidratar seu cabelo, vai tomar um banho, passar óleos, cremes, ficar linda, maravilhosa. Depois você pega uma taça, coloca um champanhe pra você, serve pra sua pombogira também. Senta linda de bonita ali e fala, vamos conversar como se vocês fossem amigas. Por que não?
Você senta em lugares mais podres e de energias super duvidosas com suas amigas para conversar e cria laços e conexões porque você não pode criar um ambiente agradável para sua companheira vir e conversar diretamente com você. É um raciocínio lógico. Você passa a maior parte do seu tempo dentro de uma casa de religião, de um templo, de umbanda, de uma igreja, ou você passa a maior parte do seu tempo no seu dia a dia, no seu tratar com as pessoas, ou que seja no carro, pegando um trânsito, na sua casa, onde você vive mais. Então você só vai aguardar para ter intimidade e saber quem eles são quando tiver nesses outros ambientes, que é uma porcentagem mínima da sua vida. Como eu comecei o vídeo, acredite em você? Pois bem, eu sei muito bem, por experiência própria, que é bem difícil a gente confiar na nossa intuição, no que a gente vê, no que a gente ouve, a gente quer uma validação externa. Ah, eu sonhei ou eu tive tal intuição. Vou perguntar pro guia ali se realmente foi isso mesmo, se realmente bate aqui o que eu tô pensando, eu só tô ficando louca. Isso é coisa da minha cabeça. Enfim, só que são pequenos passos que a gente vai dando para estreitar essa relação. E esses passos, eles não dependem de uma casa, não dependem de um ambiente específico. Você pode ir fazendo isso com o mínimo, com pouco, com o básico. E conforme você vai dando os passos, o caminho vai se apresentando. A casa aparece, as oportunidades para você desenvolver mais a fundo. Enfim, só não espera. Vai fazendo. De pouquinho em pouquinho. E é isso. Gostou desse conteúdo? Curte, comenta pra mais. Cheiro e até o próximo.